muitas vezes as pessoas, muitos vão para a igreja, eles acham que vão ser ricos, eles acham que vão só ter alegria. Não, Cristo ele não falou isso para nós. Cristo ele falou que aqui nós teremos aflições, que o nosso descanso não seria aqui na terra. E nós teremos, como toda rosa, ela tem seus espinhos, a nossa vida também. Nós teremos alguns obstáculos que muitas vezes nas pessoas que nós mesmos confiamos, muitas vezes dentro da própria igreja, nós vamos ter que aprender a administrar a nossa vida. Porque a decisão que vocês estão tomando não é pelo homem, né? A decisão que vocês estão tomando não é até mesmo por esposo, esposa, não. É porque vocês creram no Senhor Jesus Cristo. E é por Ele que vocês estão indo, tomando essa decisão. Sentiram de estar, descendo as águas, para ter ainda mais um testemunho junto com Cristo. Porque nós vemos que muitas vezes as pessoas dizem, mas eu saio da igreja, eu estou me afastando por causa de fulano, beltrano. Não, e Jesus o que Ele faz? Jesus ele só nos dá bênção, só nos dá vitória. Jesus ele só nos traz as grandes conquistas e nos permite também passar pelas provas. Mas quem sabe muitas vezes nós não aprendemos, mas Paulo ele nos ensina que nós temos que aprender todas as coisas. Aprender a ser aplaudido, aprender até mesmo ser apedrejado, a ter fartura, a passar dificuldade, mas em quem nos fortalece é Cristo. É essa missão que Paulo já vem nos dizendo. Porque Paulo ele diz, ninguém me inquietais, porque trago no meu corpo as marcas de Cristo. E as marcas que Cristo carregou, muitos aí, nós olhamos, querem ser a imagem e semelhança de Cristo. Mas só querem no momento de milagres, no momento de reconhecimento, mas nos momentos que são apedrejados. Porque Cristo ele foi açoitado, foi até mesmo excluído de uma convivência, de uma sociedade. E nós vemos que é para isso que nós começamos a entender o Evangelho. Se Cristo passou por tudo isso, por que nós não podemos? E nós vemos aqui no livro, até mesmo que a palavra do Senhor ela nos fala, aqui no livro de Mateus, capítulo 3, 13, 17, diz assim: então veio Jesus da Galiléia ter com João, junto do Jordão, para ser batizado por ele. Mas João colocava-lhe dizendo: eu careço de ser batizado por ti, e vem tu me batizar. Jesus, porém, respondendo, disse: deixa agora, porque assim nos convém cumprir toda a palavra de Deus, ou seja, a justiça. Então ele o permitiu, e sendo Jesus batizado, saiu logo e vindo sobre ele. E eis que uma voz do céu lhe dizia: este é meu filho amado, em quem me comprazo. Nós vemos, amados irmãos, que o próprio Mestre, ele vem nos trazer diante das nossas vidas um testemunho para se cumprir a palavra. Porque nós vemos que pregadores, cantores, pessoas, eles só querem que muitos cumprem só sobre a vida de outros, mas não na deles. E quando nós vivemos aquilo que nós pregamos, cantamos, diante do Evangelho, com certeza, seremos reconhecidos por Deus. E nós vemos, irmãos, que quando nós descemos as águas, irmão Gilceu, irmã Jaque, nós descemos reconhecendo que agora nós não vamos viver mais, mas Cristo em nós. Nós renunciamos a nós mesmos. E como diz o pastor Carlos, a pior pessoa de se ganhar é a nós mesmos. Porque nós somos cheios de defeitos, nós somos cheios de falhas e obstáculos. E nós vemos que até mesmo a palavra de Deus ela vem se cumprir nessa manhã, nesse dia, sobre a vida de cada um. E nós vemos que assim como se cumpriu na vida de Jesus, mas o porém tem, Jesus foi batizado, mas logo foi levado, em espírito para o deserto para ser tentado por Satanás. E agora? E nós vemos que os obstáculos, o próprio Pai, o próprio Deus permitindo Satanás atentar Jesus para ver, até mesmo, não que ele não iria confiar no seu filho, mas para mostrar para nós que a nossa caminhada aqui não seria fácil. Muitos serão depois provados, muitos são antes provados para desistir, muitos até mesmo eles chegam no momento da sua decisão, quem sabe ouvem palavras que não vai até mesmo agradar, mas o propósito é chegar até a meta. E nós vemos agora uma passagem que o próprio homem de Deus, Pedro, ele diz: Jesus, se eu, Senhor, mandei eu ir ter contigo. Estava no barco para caminhar, mas ele caminhou por cima das águas. Mas quando ele chega perto de Jesus, ele decide
temer. E a Bíblia diz que Pedro ele teme, mas ele estava perto de Jesus, porque Jesus estendeu as sua mão e disse: homem de pequena fé. Quantos que estão chegando perto de Jesus, em sua decisão, estão desistindo no momento, por causa dos ventos ou das ondas. E muitas vezes o vento, as ondas, elas têm tocado em palavras, em gestos, tristezas, dificuldades. E se os irmãos fossem testemunhar quantas coisas já chegou até aqui, para tentar impedir sair do propósito, para tentar sair de tudo aquilo que o Senhor tem. Mas o principal de tudo que nós passamos e enfrentamos é nós suportar os obstáculos e aceitar ainda mais a promessa do Pai que está sobre a nossa vida. Entender que Cristo ele fez uma promessa sobre as nossas vidas, para um dia nós cantar louvores de adoração e lá nós teremos paz. O dia do arrebatamento da igreja, o dia que nós estiver preparado, as nossas vestes limpas, para podermos até mesmo chegar na meta, que é o céu. Nós não estamos na igreja para ter riqueza, dinheiro, na prata, ouro. Nós estamos na igreja para adquirir a nossa salvação. Porque aí o Senhor está próximo de vir buscar a sua igreja. Uma igreja zelosa de boas obras. Alguém que muitos não estão falando, nós vemos a capa do batismo. Branco. Mas por que branco? Pureza. E por que pureza? Santidade. E o Senhor não vai buscar pessoas que não tiver pureza, santidade. Porque tem um corinho que diz aqui: quem entrará no reino do céu? Aquele que tem um coração puro. Aquele que tem as suas vestes limpas, brancas. Então, aquele que sabe amar. Não adianta muitas vezes as pessoas estar dentro da igreja e não saber amar o seu ser humano, o seu próximo. Muitas vezes as pessoas estão ali. Deus ele nos dá todas as conquistas que nós queremos, porque Deus fez promessa. Pastor, não podemos ficar ricos na igreja? Podemos, tudo com permissão de Deus, direção de Deus, mas toque tem um porém. A maior riqueza é nós adquirir a salvação da nossa alma. E nós vemos que Jesus ele vem para cumprir, e uma palavra que o João Batista no deserto pregando, chamando pessoas de cobra, de raça de víbora. Quem você ensinou fugir da ira vindoura? E nós vemos que o próprio Jesus vem para cumprir na sua vida o que o Senhor lhe enviou. E aí João Batista disse, na sua palavra, eu vos batizo com água para o arrependimento, para o arrependimento do pecado. Nós começamos uma nova história, nós começamos um novo propósito. Mas ele diz, mas vem outro que é mais poderoso do que eu, que vos batizará com fogo, com o Espírito Santo. Agora, o obstáculo depois de vocês, agora que estão tomando essa decisão, o reconhecimento, renúncia, agora o propósito é de buscar o Espírito Santo ainda mais. A presença do Senhor sobre as vossas vidas. É o selo que o Senhor tem nos colocado e que muitos olham, agora eu estou na igreja, não quero mais nada. Não, mas temos que buscar uma mais. Alguém um dia me disse, mas eu não tenho ambição, mas na igreja nós temos que ter desejos. Nós temos que ter propósito, de tudo aquilo que é de Deus, seja espiritual, seja tudo aquilo que vem do reino dos céus, nós buscar. A preparação, a santificação. Quanto mais nós ter um confronto e nós achar mais o nosso limite, nós ir além ainda mais das nossas forças. Porque muitas vezes nós se limitamos para as coisas de Deus e deixamos tudo à vontade para as coisas do mundo. E a Bíblia diz que o mundo já é do maligno. E eu pergunto para vocês, nesse momento, o irmão Gilceu e para a irmã Jari, o irmão Gilceu é com a sua livre e espontânea vontade, o senhor está tomando essa decisão. É de todo o seu coração, de toda a sua alma. Não é por força nem violência, ninguém lhe obrigou nada, né? Ninguém lhe forçou, disse, ó, a irmã Isabel não pegou nem um facão, nada, né? É mesmo. A irmã Jaque é mesmo, né? Ninguém puxou o cabelo, nada, nós já estamos. Então nós vemos que é livre, espontânea vontade, né, irmãos? Ninguém fez uma lavagem cerebral. Ninguém disse, ó, é dessa forma, não. Segundo a direção da palavra e do Espírito Santo. E nós vemos, irmãos, que a própria palavra ela vem nos direcionar. Que a palavra do Senhor, né, cada pessoa que também é batizada, ela reconhece a Cristo na sua vida. Agora é o momento que nós reconhecemos a grandeza de Cristo. Sabe o que me chama a atenção? Que quando a gente vai para a igreja, as pessoas, primeira coisa, já querem estar em cima de altar, pregando, virando cambota, mas não querem a presença do Espírito Santo. Não querem ser batizados com o Espírito Santo.
A Bíblia diz que quando chamavam um discípulo, ou seja, um diácono, um obreiro, para ser consagrado, teria que ser cheio do Espírito Santo, de um bom testemunho, de uma pessoa que andasse segundo a palavra de Deus. Aí nós vemos que era batizado. Hoje não, hoje estão batizando de qualquer maneira, por necessidade. Nos ensina que o verdadeiro homem de Deus, mulher de Deus é consagrado, direcionado, segundo aquilo que Deus colocou na sua vida. E agora os irmãos vão descer as águas, reconhecimento, e agora vão procurar o que é importante também, o batismo do Espírito Santo, o selo. Porque o dia que vir o anticristo vai ter o selo, vai ter a besta, vai ter as marcas. Mas e se nós temos que, muitas pessoas têm que ter a marca para poder até mesmo comprar, vender. E por que nós, para entrar no reino do céu, não temos que ter a marca? Não é só renúncia, não é só reconhecimento, mas tem que ter a marca de Cristo. Tem que ter a presença do Espírito Santo. E quem sabe, irmãos, muitos estão aqui, tem pessoas evangélicas e pessoas não evangélicas. Tem pessoas que estão paradas e pessoas que não estão. Mas quem sabe, se Jesus fosse vir hoje, como estaria a nossa alma? Como estaria a nossa vida? Porque aqui a decisão é sua. O propósito é seu. De reconhecer a Cristo como teu único e suficiente Salvador. Mas sabe que me interessa uma coisa aqui, e eu digo para os irmãos que estão aqui, e também que muitas vezes, na nossa caminhada na fé, muitas vezes o maior tropeço estará com nós mesmos, e o segundo, próprio dentro da igreja. Porque tem pessoas que não vão querer que você seja usado por Deus. Tem pessoas que não vão querer que você seja reconhecido por Deus. Tem pessoas que vão olhar para vocês e vão os apedrejar, dizendo por que é dessa maneira. Agora a terceira pessoa, terceiro obstáculo é dentro da família, é dentro da casa. Porque quantas vezes muitas pessoas vão olhar e muitas vezes não vão medir palavras e vão dizer, mas quem é que crê? Qualquer palavra, qualquer sorriso que tu der, qualquer gesto, serão os primeiros que vão te apedrejar. As quartas pessoas, quarta prova, é diante da sociedade. É diante da nossa caminhada, e eu vejo aqui que Jesus, mesmo diante, pregando, anunciando o Evangelho, Pastor Carlos, o que me chama a atenção, que Jesus ainda com sinais, prodígios de maravilha, as pessoas o criticavam, os apedrejavam. Ou as pessoas, muitos queriam estar perto e muitos queriam estar longe. Mas a nossa caminhada, irmãos, é muitas vezes a nós saber examinar e direcionar aqueles que estarão conosco. Aqueles que vão honrar a causa, aqueles que vão nos edificar. Mas aqueles que nós não vamos edificar, nós temos que orar e deixar o Espírito Santo de Deus trabalhar. Quem sabe, nesse momento, tem pessoas aqui que precisam ainda estar diante do Senhor. E nós vemos que quando fomos sepultados com Ele pelo batismo na morte, nós morremos para o mundo. E agora nós vemos que para Cristo nós nascemos de novo. Estamos nascendo para uma nova história. E nós vemos que simboliza a morte para o mundo e o nascimento para Cristo. Agora nós começamos a entender. E Jesus Cristo, Ele vem dizer, eu morro para todas as coisas do mundo e ainda ressuscito para se cumprir a glória do Pai nas nossas vidas. Eu quero que os irmãos fechem os vossos olhos nessa manhã. E eu vou, nesta manhã, pedir para o presbítero Cristo fazer uma oração. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Agora que vão descer as águas, Pai, que possam morrer para o mundo, mas viver para Ti, Deus. Cremos, Pai, no Teu poder, cremos na Tua graça, Deus, que o Senhor possa cumprir, Pai, todos os sonhos deles, Pai, o objetivo, Deus, anelo que está no coração deles, Pai. Oh, meu Jesus querido, Pai de poder, Pai de toda glória, venha ser concretar vitória para a vida deles, Pai. Oh, Jesus de poder, meu Deus, tremendo. Venha, Senhor, romper as cadenas, Pai, as muralhas nesta manhã, Senhor. Oh Deus, aleluia, que tudo... Vencendo as coisas que a Jaque às vezes não compreendeu, pode chegar na Dana, ali também vai te explicar. Certas coisas que o seu também não compreendeu, pode chegar no pastor, ou chegar em mim. E nós vamos estar sempre auxiliando a toda a parte espiritual, a parte financeira com o pastor. Aleluia.
Mas em todas as partes a gente está sempre ali para auxiliar, né? Porque muitas vezes a gente chega, às vezes a gente não compreende muitas palavras que é pregada, muitas palavras que é citada, né? Mas sempre tem aquela liberdade de chegar e perguntar. É que nem nos estudos, você tem aquela liberdade de perguntar, ó, eu entendi desse jeito, entendo dessa maneira, então me explique por dentro da palavra como é que é, né? Porque é bom a gente aprender, aprendendo nós não erremos. E depois que nós aprender, não podemos mais errar. Então, sempre que nós aprendemos algo para a nossa vida, nós vamos passar para a vida de outros. E a minha vida e a tua vida é o testemunho. Agora, nesse momento que vocês estão tomando essa posição, os olhos do povo, os olhos daqueles que lhes rodeiam, vai estar sempre direcionado para você. Aqueles que, teus parentes, teus vizinhos, no teu trabalho, aonde quer que tu vá, alguém vai estar sempre te observando, para ver se tu mudou realmente. Eles vão observar a tua vida, as coisas boas que você faz. Mas principalmente eles estão sempre esperando que tu venha errar para eles te apontar. E sempre tem aquela palavra, ó, crentezinha, você batizou ontem, eu já está errando hoje. Não pode mais surrar o Davi. Eu, né? Olha a parceria do Davi. Glória a Deus. Então tu vai estar sempre alguém te observando. Ó. Sempre vão observar a tua vida. E o teu testemunho, com o teu testemunho na mudança da tua vida, na transformação da tua vida, tu pode ganhar aqueles que estão parados. Porque muitas vezes não é em palavras, mas é no teu agir, no teu proceder, na maneira que tu falar, na maneira que tu procede com todo mundo. Da mesma forma, Gilceu, é o teu proceder para que as pessoas que te rodeiam, eles vão estar sempre observando a tua vida. Ó, Gilceu mudou. Ó, a tua felicidade é diferente, o teu semblante vai ser diferente. Porque quando nós descemos as águas, o brilho do Espírito Santo toma conta da nossa vida. O teu semblante, ele muda. Antes nós lutava, nós não tínhamos com quem nos socorrer. Hoje nós temos a Deus. O Espírito Santo está sempre ali nos auxiliando em todos os momentos onde nós precisamos. Quando nós achamos que estamos sozinhos, o Senhor diz, ó, eu estou contigo. Não te apavore, eu estou do teu lado. Vou te auxiliar, vou guiar teus passos, vou guiar a tua vida onde quer que tu vá. Aqueles que te abençoar vão ser abençoados, mas aqueles que te amaldiçoar serão amaldiçoados. Então, vai ter sempre alguém te abençoando. Porque Deus, ele toma conta da nossa vida assim, de uma maneira tão grande, porque onde que a gente vai, as pessoas olham, ali vai uma serva de Deus, ali vai um servo de Deus. Porque eles sentem a diferença e têm prazer de conversar com quem tem palavras sábias, palavras de edificação para as vossas vidas. Então vai ter sempre alguém procurando vocês. Alguém vai lá do teu lar já vai dizer, ó, Jaque, vem aqui que precisa de uma oração, ora por mim. Estou passando por uma luta. Me dê palavras de consolo, me dê palavras para que eu possa me levantar. Da mesma forma que o seu. Porque sempre tem alguém, às vezes, da nossa família, que precisando de uma palavra de consolo, de uma palavra amiga, de um abraço. Porque às vezes, muitas vezes não é a palavra, mas sim um sorriso. Outro chegar e dar um abraço, assim, te dar um abraço. Receba da minha parte, a qual Deus está na minha vida, a paz está dentro de mim. Eu reparto contigo, para que teu coração venha ter paz, para que a tua vida venha ter paz. Aí é o momento disso, estou te apresentando Jesus. Jesus mudou a minha vida e muda tudo. Então, que nessa manhã, o pastor já falou bastante, que quase não gosta de falar, né? Parece que engoliu um papagaio. Mas vamos descer as águas, vamos tomar essa posição, né? E vamos continuar firme, como eu sempre disse. Nós temos tem que ter uma grande paciência nós para ganhar nós mesmos para Jesus, né?
porque nós somos carrancudos, muitas vezes nós somos soberbos, muitas vezes nós deixamos o orgulho tomar conta da nossa vida, muitas vezes a inveja toma conta da nossa vida, a cobiça toma conta, e nós temos que dizer: Senhor, tem misericórdia de mim, me perdoa, porque eu sou um pecador e necessito que o Senhor venha fazer uma transformação todos os dias na minha vida. Levantou da cama, já pede uma transformação, né? Que tu não sabe o que vai te esperar durante o dia. De repente até tá o Davi lá, ó, já que o pai nem fez o café para mim trabalhar. Vai começar a reclamar, né? Diz que os inimigos são os da casa. A palavra de Deus que diz: nossos inimigos são os da casa. E nunca aceitam o que nós falamos. Eles estão sempre cheios de razão. É da mesma forma no Dia das Mães, as pessoas dizem que eu disse, né? O filho diz: eu amo minha mãe, mas a mãe manda varrer a casa em brabeça. Fica bravo. Por que não manda fulano? Por que não manda fulano, né? A mãe diz: não vai, aí eu vou, porque eu sou teimoso mesmo. Mas com Deus é diferente. Com Deus diz: vai por aqui, tu tem que ir por ali. Com Deus, o Senhor diz: ó, tu pega essa estrada e segue reto. Se tu ir por ali, tu vai se dar mal. E se tu se teimar, tu vai se dar mal. Mas então, nesta manhã, estamos alegres, o Senhor está alegre, que vocês tomaram essa posição. Assim como nós estamos alegres, Deus está mais alegre. Então vamos descer as águas, que parece que vai começar a chover. Glória a Deus, né, irmãos? Então temos a certeza que é isso aí. A salvação é individual. Cada um vai fazer a sua parte e vemos que o Espírito Santo de Deus ele vai trabalhar a sua vida dos irmãos. Então nesse momento os irmãos vão descendo ali, em nome de Jesus. Primeira já. O pastor vai dar cedo. Olha, pastor, se o senhor dizer que depois de batizar não adianta pedir gel emprestado para ele. Vou. Não, deve estar fundo aqui. Ó, viu? Acho que aí tá fundo, pastor. Põe, Jaqueline, não vai dar pena. E aí, filho? E aqui tá liso ainda. Viu que tá fundo lá, o pastor lá. Aquele dia, né? Todo mundo também dele, né? Aquele dia tomou banho. Não, tá chovendo. Tá chovendo. Eu não tomo banho na água aqui, não tomo. Não, cara. Não, o pai falou não. Então, irmãos, nesta manhã, a irmã Jaque já confessou diante dos irmãos, testemunhas, diante de Cristo e seus anjos, que ela está tomando essa decisão, né, própria, sem força, sem violência. Né? Então, a senhora aceita o Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Então, nesta manhã, nós batemos. Nasceste de novo, já com Deus, pertences ao povo que vai para o céu. Tens a lei escrita no teu coração, em ti já habita a plena salvação. Seu caminho é estreito, a porta é grande. Glória a Deus. Está feito, não demores ver no portal da vida, Cristo acharás ao findar a lida. Nós falamos para os irmãos. O irmão Geseu com livre e espontânea vontade. Aceita o Senhor Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. Para arrependimento de todo pecado, de todo mal, né, irmão? Em nome de Jesus, em nome do Pai. Já desceste as águas, passaste chorando. Mais uma vez como eu. Hoje batizado. Eita! Como Mas enquanto nós
água aí, se tem mais alguém que queira se batizar, tomar uma posição. Se mais alguém queira tomar essa posição. Se não tiver chovendo, eu ia renovar. Vai renovar a força. Estamos aí para fazer a vontade de Deus. Não demore, no portal da vida, Aleluia. Cristo Senhor, Deus amado, te acharei. agradecemos. Que teu nome, Senhor, seja glorificado. Teu nome seja exaltado, Pai, diante de todas as coisas. A qual, Senhor Deus Sobre, amado, Senhor, a vida dos teus filhos, da tua serva, do teu servo, das vidas que estão aqui, Pai. Ó Deus, que o nome do Senhor venha ser glorificado, Pai querido, dando força, o revestimento, Senhor, em todas as áreas da sua vida. Pai querido, sabemos, Senhor, que aqui onde estamos, Senhor, passaremos por muitos obstáculos e muitas coisas. Então, nesta manhã, Senhor, junto, Senhor, com a tua igreja, com o teu povo, que se chama pelo teu nome, Senhor, nós lhe apresentamos, Senhor, os teus filhos. Estão aí nessa decisão, Senhor, aonde somente o Senhor pode agir. Somente o Senhor pode operar, ó Pai. Então, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.